clássico entre Vitória e Bahia no Barradão, 3-2 para a equipe rubro-negra, derrubando aí um favoritismo, uma sensação geral do quanto o Bahia investiu e do quanto esse investimento deve e pode se refletir dentro de campo. Já tinha dado algumas provas, inclusive nessa temporada, da força da equipe montada, da capacidade de criação de jogadas dessa equipe montada. Várias partidas do estadual, o Bahia atropelou os rivais, fez isso contra o América. Poderia ter feito contra o Sport pelo volume de chances criadas, mas em alguns jogos, no próprio jogo contra o Sport, no jogo contra o River, o Bahia também deixou sinais de preocupação em relação ao seu sistema de marcação, em relação à sua defesa. Como o Bahia se comportaria quando a partida exigisse mais? Claro que um jogo não é resposta, mas o que a gente viu no Barradão acende alguns alertas iniciais nesse trabalho de Ceni em 2024. Arthur Silva. Arthur tem acompanhado o Vitória nessa temporada. A gente tem sempre escalado o Arthur para acompanhar a equipe de Léo Condé. Acho que desde o final do ano passado, o Arthur já fez alguns jogos do Vitória, já vem se tornando mais próximo da equipe rubro-negra. E viu hoje o Vitória fazer a sua melhor apresentação em 2024, com absoluta certeza. Tá? Mostrar um amadurecimento do time. Na minha visão, e aí Arthur vai completar com a visão dele, se ele concorda, mantendo a raiz, a essência, o DNA da equipe que conquistou a Série B. Hoje a gente viu vários elementos daquele Vitória de 2023 em campo. Entre esses elementos, um ataque de alta velocidade, procurando muito o jogo pela ponta, o jogo aberto, tá? E um time leve, um time com intensidade, que demonstrou uma concentração e uma capacidade de marcação bem interessante. Isso me surpreendeu também. Boas partidas, inclusive, ali no sistema defensivo, né, na proteção diária do Vitória. E a verdade é que depois de um primeiro tempo disputado, com boas ações dos dois lados, mas eu diria até que um disputado já com leve vantagem do dono da casa, do Vitória, o que a gente viu no segundo tempo no Barradão foi o Vitória engolir o Bahia. Na postura, na forma de jogar, na velocidade, na intensidade. E fez por merecer a virada. Tá? Já estava muito em cima do Bahia quando teve a primeira expulsão, que foi a de Rezende. Claro que a expulsão abre ainda mais o jogo, mas o Vitória já estava ali em cima e de forma muito eficiente, muito rápida, chega aos 2 gols, revira a partida, melhor dizendo, e dá uma resposta, como eu falei, com letras maiúsculas, esfria um pouco toda a empolgação em torno do Bahia em 2024, nivela cenários e deixa animadíssimo animadíssimo o que se espera para a reta final do Campeonato Baiano, do Clássico na Copa do Nordeste, dá uma revigorada grande no que a gente pode ver daqui para frente. Então, Arthur, tua visão, sobretudo, né, claro que sobre a partida, mas sobre essa grande resposta que o Vitória deu nessa tarde dentro de casa contra o Bahia. Boa noite, Fred, boa noite, Cássio, todo mundo que está assistindo aqui a gente, seja agora na live, seja no modelo podcast. Concordo com basicamente tudo que você falou nessa abertura, Fred. O Vitória fez hoje, de longe, a sua melhor atuação, e eu diria que só com o primeiro tempo já dava para a gente dizer que era a melhor atuação do Vitória, mesmo tendo descido para o intervalo atrás do placar, mas o Vitória já fazia uma grande partida e a gente vai, aos poucos, aqui falar um pouco mais sobre como foi essa atuação. Mas, iniciando pelo início, falando um pouco de escalação, existia uma expectativa nesse jogo se Léo Condé ia mudar o time, pensando no maior desafio técnico que o Vitória tem na temporada. Obviamente, era o maior desafio técnico que o Vitória vinha tendo, a primeira vez que ia enfrentar uma equipe de Série A. O Vitória até agora não enfrentou sequer uma equipe de Série B, né, antes de pegar o Bahia.
Então, existia essa expectativa, se ele ia mudar a equipe, se ele ia jogar com a equipe padrão e tudo mais, e ele manteve. Tá? O Vitória jogou com sua equipe tradicional, vamos dizer assim. Não é a equipe ideal do Vitória por questões de lesão. Né? O goleiro não foi Lucas Arcanjo porque ele está lesionado, então jogou Muriel. O lateral esquerdo não foi PK porque ele também está fora, e aí jogou Lucas Esteves. Na dupla de volantes não foi Rodrigo Andrade e Dudu, igual a gente imagina que talvez seja a dupla ideal, porque Rodrigo Andrade está voltando agora de lesão também, passou um tempo fora, e aí por isso continuou jogando com William Oliveira. Mas o time do Vitória ele foi com o que era esperado, não teve nenhuma mudança, colocar, por exemplo, mais um volante ou colocar mais um zagueiro, devido a esse poderio ofensivo do Bahia. E eu acho que você foi muito preciso quando disse que o Vitória ele voltou para as suas origens na Série B do ano passado. A partida que a gente viu o Vitória fazer hoje foi uma partida que lembra muito o Vitória, que teve uma Os excelente Série B. melhores momentos do Vitória, porque nem sempre jogou tão bem quanto hoje, não. Exatamente, eu ia complementar assim, lembrou muito, mas talvez no nível maior, porque enfrentou também um adversário de nível maior do que ele enfrentou na Série B no ano passado, né? Sem dúvidas, ele enfrentou uma equipe que tem o trio de meio campo, né? O quarteto, melhor dizendo, de meio campo, que a gente tanto comentou aqui em outras partidas. Né? E o Vitória, desde o começo do jogo, foi melhor do que o Bahia, soube anular o Bahia. Né? Um Vitória, como você bem falou, com muita intensidade, um Vitória presente em basicamente todos os setores do campo, sem dar espaço para o Bahia, e se aproveitando de uma coisa que até uma fortaleza do Bahia que a gente viu em outras partidas, que é a marcação-pressão na saída de bola. O Vitória utilizou muito isso, e o primeiro gol do Vitória começa nessa pressão na saída. Né? O Bahia tenta uma saída pela direita, Gilberto recebe a bola super pressionada ali com o Yuri Castilho. Eu não sei se Yuri Castilho realmente dá a roubada ali, ou se é um passe de Gilberto que sai errado. A bola chega até Mateuzinho, ele faz o cruzamento, o Alejandro domina e serve muito bem Oswaldo, que abre o placar, num lance que para mim me pareceu falha de Adriel, mas com 6 minutos de jogo, o Vitória já estava na frente. Né? E aí, a sensação que já se tinha de um Vitória que parecia, pelo ímpeto inicial, porque com 6 minutos não dá para fazer uma grande leitura da partida, mas pelo ímpeto inicial, talvez até motivado pela força do Barradão, que é outro ponto fortíssimo desse Vitória, né, que vale a gente entrar aqui em detalhe. O Vitória estava a 16 partidas sem perder no Barradão, agora foi para 17. E dessas 16, são 13 vitórias e 3 empates. Então é uma equipe fortíssima dentro de casa. E ali já aumentava ainda mais aquela sensação de que, opa, esse Vitória não tá para brincadeira, tá dominando o jogo. E seguiu assim pelos próximos minutos. O Bahia, é bem verdade que ele responde numa cobrança de falta com o Juba, mas num lance muito fortuito, que eu fiquei até com dúvida se foi falta, realmente. Mas um lance assim que não mostra que o Bahia estava começando a chegar com grande perigo, é um lance que começa numa bola parada. O Vitória segue em cima. E o Vitória que tem a segunda chance no gol ali para ele ampliar o placar, só que ele acaba sendo punido, porque além de não aproveitar a chance para marcar um gol, ele acaba levando o gol no contra-ataque, que é o lance do gol do Bahia. É uma bola que Alejandro tem dentro da área, ele segura o passe, fica um pouco na dúvida. Eu tenho a impressão até de que ele poderia ter finalizado, ele titubeia um pouco, acaba Ele desarmado. teve a pior escolha possível nesse lance. Exatamente, porque ele poderia ter A dado o passe punição foi logo. muito grande, ele não imaginava, né, que a bola ia de uma área para outra, tudo bem. Mas dentro da área ali, falando não do que gerar o gol do Bahia, mas do lance que poderia ter sido gol do Vitória, assim, foi a pior execução possível que ele teve naquele momento. Exatamente, Cássio. Assim, porque ele não dá logo o passe, ele segura, prende a bola, depois ele também não finaliza, ele fica esperando, e aí quando ele vai tomar uma decisão já é tarde demais. E aí o Bahia mostra também as suas valências, né? E aí no contra-ataque, uma troca de passes muito rápida, um passe excelente de Everaldo, uma jogada que a gente vem vendo muito o Bahia fazer nessa temporada, que é aquele passezinho cavado por trás da linha da zaga, né? Aciona Tassiano e ele acaba empatando o jogo. Então, até na hora que o Vitória leva um gol, fica um pouco aquela sensação de que se tivesse tido um pouco mais de carinho, poderia ser um 2-0 ao invés de 1-1. Obviamente que a gente não sabe se ia sair o gol, é muito precipitado falar isso. Mas era um lance claro para o Vitória que acabou se tornando o gol do Bahia. E aí o Vitória segue ainda no ataque, aproveitando as deficiências do Bahia. Tem aquele lance com o Oswaldo, né, que começa num escanteio para o Bahia, no campo de ataque.
E eu até coloquei no meu Twitter, eu tirei um print da jogada, que assim, eu acho que vale a gente entrar mais depois quando for o aspecto do Bahia, né? Mas chama a atenção como o Bahia subiu para essa bola parada com todos os jogadores no campo de ataque. Assim. Agora, no campo de ataque, os 3 jogadores mais recuados estavam na entrada da área. Não tinha mais ninguém para trás do time do Bahia. E aí, Mateuzinho pega a bola, joga para o lado, fazendo um drible com a enorme velocidade que ele tem e tem um campo livre para frente. Não tem mais ninguém do Bahia na E frente. isso, a gente Antônio tá pelo Osvaldo. foco do Vitória, mas a gente vai fazer o foco do Bahia, claro. E tem uma parte, eu só estou trazendo isso agora até como um spoiler, tem uma parte muito significativa do jogo, do momento do Bahia, que são esses buracos enormes dentro de campo que o time já demonstrava que poderia ter, e num jogo pegado hoje ficou muito evidente, né? Mas pode seguir, Arthur. Exatamente. Aí é a segunda melhor chance do Vitória no jogo, né? Ele aciona o Osvaldo, ele sai cara a cara com o Adriel, e aí Adriel acaba se redimindo nesse lance, faz uma boa defesa. Mas é um Vitória que continuava pressionando. E dali para frente, embora a gente não tenha chances claras de gol, mas foi um Vitória que continuou em cima, continuou sem dar espaço para o Bahia. Eu acho que o grande mérito do Vitória no primeiro tempo foi não ter deixado o Bahia jogar. O Bahia ele não encontrou uma facilidade para impor a sua forma de jogo, impor o seu poderio ofensivo, para ficar colocando o Vitória sob risco. Ele não conseguiu de forma alguma no primeiro tempo. No final do primeiro tempo, aí vem um vacilo do Vitória, mas também uma jogada com grande mérito do Bahia, né? Que a jogada ela começa lá atrás, a bola volta até Adriel, ele recomeça pressionado com o Juba, e aí eu acho que vale destacar 2 méritos de Juba na jogada, porque ele primeiro sai muito bem, e quando ele sai muito bem, ele tira a bola de Osvaldo. E Osvaldo é um personagem importante nesse jogo, porque depois que Juba passa dele, ele demora demais para recompor. Osvaldo basicamente não volta para recompor nessa jogada. E isso faz com que lá na frente, no segmento da jogada, Juba tenha um espaço enorme para fazer o cruzamento, justamente porque Zeca já estava tendo que se preocupar ali com quem era que estava caindo pelo lado esquerdo? Eu acho que era justamente Tassiano, que estava caindo por aquele lado. Então ele já tinha que se preocupar com Tassiano e ele ainda chegou Juba, né, com um espaço enorme. Todo mundo conhece a qualidade de Juba na bola. Ele acaba fazendo o cruzamento e o Bahia faz 2-1. Mas ó, só sobre o cruzamento, só para pontuar sobre o cruzamento de Juba, a gente sabe da qualidade do cruzamento dele, mas só não é porque sabe que foi um cruzamento excepcional, assim. Não é bola parada, foi jogo corrido, a bola caindo, indo de encontro ao jogador, obviamente mérito total de Everton Ribeiro, que com 1,74 subir. Wagner Leonardo falhou no lance, né? Wagner Leonardo errou no tempo de bola, ele é que estava na frente de Everton Ribeiro, mas o cruzamento foi um cruzamento excepcional de Juba, tendo a sua principal característica, que é jogando naquela faixa do campo, ou mais no ataque, ou mais na lateral do campo ofensivo, não defensivamente, mas daquela ali, ele é um jogador muito útil, e nesse clássico, nesse lance, é uma característica muito forte dele. E Everton Ribeiro realmente mostrou muita fome de bola para chegar no tamanho que ele tem, dentro daquela zaga, naquele momento, e percepção de jogo para marcar esse gol. Exatamente. Um cruzamento, parecia que ele botou a bola com a mão, né? Foi muito bonito o cruzamento, sem... E como o Cássio falou, realmente, uma falha de Wagner Leonardo, que também já tinha vacilado no primeiro gol, né? A bola que Everaldo toca, quem recebe é Tassiano, é justamente atrás de Wagner Leonardo. Então ele também, por mais que seja um grande destaque desse time do Vitória... Mas não foi o grande destaque hoje. Hoje ele esteve na vitória. A vitória do Vitória passa apesar dessa atuação de Wagner Leonardo. Perfeito, Cássio. E aí a gente encerra o primeiro tempo com 2-1 para o Bahia, mas a sensação, e eu já tinha comentado isso até no Clube 45, eu achei o Vitória melhor no primeiro tempo do que o Bahia, mesmo com 2-1. A diferença foi que o Bahia foi fatal. O Bahia ele pegou as chances que teve e aproveitou. Né? Foi cruel com o Vitória o roteiro da partida. Mas o Vitória ele dominou mais o jogo, ele controlou mais as ações, ele não deu espaço para o Bahia. Só que quando acabou vacilando, o preço acabou sendo alto. No primeiro tempo, só falando aqui do scout, do Footstat, o Bahia teve mais a posse de bola, mas é uma posse de bola mais atrás. O Vitória era mais agudo, né? 43%,
e o Bahia teve 56. Nas finalizações, 4 do Vitória, 6 do Bahia. 2 certas do Vitória e 3 do Bahia. Essa posse de bola maior do Bahia, ela é mais, na minha vendo o jogo, porque você fala, a impressão é que o Vitória tinha mais no controle do jogo, mas mais talvez no campo ofensivo. O Bahia talvez uma saída um pouco mais lenta, mas na qualidade individual, ele tinha qualidade técnica acima do Vitória para fazer essa vantagem. Mas eu concordo com essa leitura. Eu vi o primeiro tempo equilibrado, mas eu vi o Vitória fazendo um bom primeiro tempo também. Eu acho que, na verdade, a diferença é que o Vitória fez um bom jogo da forma geral. E o Bahia jogou melhor, e o Bahia só fez um bom jogo no primeiro tempo. Talvez, como o Bahia só foi competitivo no primeiro tempo, passa a impressão que o Bahia foi melhor no primeiro tempo também. Mas, na verdade, é que o primeiro tempo foi o primeiro tempo. Pode assim, as opiniões podem cada um achar o Bahia, achar o Vitória, mas acho difícil que alguém não ache que foi o primeiro tempo equilibrado, que teve um domínio. Porque o segundo tempo é muito claro que teve um domínio. O primeiro tempo, eu acho que ele segue numa linha mais parelha. Foi um grande primeiro tempo, né? Foi um grande jogo, na verdade. Mas o primeiro tempo foi muito equilibrado, assim. E aí, já comentando o segundo, não sei, Cássio, se vocês querem falar mais do primeiro tempo. Não, eu tô seguindo vocês. Eu só fazendo a caneta fala alguma coisa. Pode seguir. Boa, fechado. E aí o segundo tempo, o segundo tempo foi o Vitória soberano na partida. O Vitória foi melhor no segundo tempo, do início ao fim. E por mais que a gente veja no placar de que os gols do Vitória saíram apenas depois da expulsão, o Vitória já merecia os gols antes da expulsão. O Vitória já jogava melhor do que o Bahia desde antes da expulsão, desde o começo do segundo tempo. Para o segundo tempo, o Vitória tem uma mudança, que é a saída de Yuri Castilho para a entrada de Matheus Gonçalves. E é importante pontuar porque Matheus Gonçalves é personagem super relevante desse segundo tempo. Ele entrou muito melhor, bem. Como a Jota fez 2 gols, assim, talvez destaque. Mas tirando isso, talvez o Matheus fique ali em segundo lugar, então. Não, Dudu jogou pra cacete, meu irmão. Muito. Dudu é meu muito irmão, porra, jogou demais. Todas as jogadas do Vitória, o Vitória se transformou, na minha opinião. O Vitória se transformou a partir da atuação de Matheus Gonçalves. Não é que ele melhorou, ele se transformou. Antes do passe que ele dá para o Oswaldo, ele deu um gol, ele já tinha dado outro gol para o Oswaldo bateu por cima. Assim, ele ganhou quase todas as vezes que ele foi na esquerda para dar voltando e jogando lance perigoso. O cara transformou quase todas as bolas em lances perigosos. E para devolver para Arthur, o Vitória já era melhor do que o Bahia antes da expulsão, mas ficou ainda melhor depois das trocas que o Bahia fez, tirando Everton Ribeiro, Tassiano, Caio Alexandre, assim, desconfigurou completamente, assim, mas é problema do Bahia, naturalmente, ter tido essa escolha, mas o Bahia ficou mais fraco, assim, não tem... Ele aproximou, tecnicamente, ele se aproximou, o Bahia se mexeu para ficar mais próximo do Vitória, tecnicamente. Exatamente. Assim, o Vitória ele cresceu muito com o Matheus Gonçalves, né? Yuri Castilho, que foi o jogador que entrou como titular e vem sendo titular no Vitória desde o ano passado, ele não fez uma boa partida, né? Até durante a transmissão, ainda no primeiro tempo, Juliana Lisboa comentou que havia, né, a situação ali troca, né? Desde quando teve a parada técnica no primeiro tempo, já se falava na saída de Yuri Castilho, ele parece estar sentindo dores, não estava 100% para o jogo, então realmente deu para ver que ele não estava conseguindo desempenhar tudo que ele consegue, e aí Matheus Gonçalves, quando entra, ele impõe uma velocidade, uma dificuldade ali para Gilberto na marcação enorme. As principais jogadas do Vitória no segundo tempo saem justamente por aquele lado, enquanto o Vitória vinha chegando mais com o Oswaldo, né, no primeiro tempo. Era o lado que vinha funcionando mais. E aí tem o lance que Cássio bem falou, né, que Matheus Gonçalves, já no comecinho do primeiro tempo, eu acho que isso acontece com menos de 10 minutos, Matheus Gonçalves, ele recebe a bola, um passe do segundo tempo, perdão. No comecinho do segundo tempo, antes de 10 minutos, ele recebe um passe de Dudu, entra na área, faz um cruzamento rasteiro e aí Oswaldo de frente, né, pro gol, acaba pegando um pouco embaixo da bola e ela sobe demais e não entra. Mas já era um cartão de visitas do Vitória ali no segundo tempo. Na verdade, o Vitória já vinha chegando antes, mas eu digo no sentido da chance mais clara. E o Vitória segue pressionando, um Bahia atordoado,
eu concordo muito com o que o Cássio falou da questão das mudanças, mas analisando sobre o prisma do Vitória, o Vitória não tem nada com isso. O Vitória aproveitou e soube se impor, porque tem muito do mérito ali da equipe também, porque muitas vezes você pode ter o adversário que está fragilizado, mas isso não é sinônimo de que você vai conseguir se impor e fazer Não, o valer. Vitória já estava bem. Na verdade, quem caiu de produção foi o Bahia. O Vitória, como eu tinha dito aqui, o Vitória, na verdade, ele jogou bem Meu amigo, eu tenho que parar aqui assim. Larguei. Acabei de fechar a tela aqui do YouTube porque não tem condição não, Central. Assim, ele vai pro fantástico esse gol aqui, que o cara perdeu agora. Só retomando o raciocínio. Foi perder o raciocínio aqui que o cara fez agora. Voltando aqui. O Vitória fez uma boa partida o jogo todo, pô. Assim, ele aumenta a diferença, mas a transformação, quando eu falei a transformação do Vitória naquele momento, era do domínio completo. O primeiro tempo é equilibrado, mas o primeiro tempo é equilibrado num sarrafo mais alto. Não é porque pode ser equilibrado com todo mundo jogando mal. O jogo está equilibrado, como foi, por exemplo, no Náutico e Retrô. O jogo equilibrado, um jogo horroroso, equilibrado. Nesse caso, não. O jogo foi equilibrado, um nível bem acima. E com Vitória levemente melhor no primeiro tempo e muito melhor no segundo tempo. Mas o Vitória, ele já estava melhor na partida. Com certeza, com certeza. E aí segue nesse domínio, o Vitória colocando o Bahia nas cordas, um segundo tempo de assim, uma superioridade incrível do Vitória na partida. E aí o lance da expulsão, obviamente, ele abre de vez o caminho para a virada do Vitória. Né? Um lance de expulsão claríssima de Rezende, indiscutível, não tem o que se comentar a respeito. E aí, a partir dali, o Vitória cresce muito no jogo. Pouco tempo depois já, Léo Condé tira Dudu, embora viesse fazendo uma ótima partida, mas tinha amarelo. Talvez também tenha pesado um pouco isso para Léo Condé, né? Tipo, como já teve uma expulsão, tem um jogador com amarelo ali, e é uma posição que faz muita falta, então você fica com receio. Então, ele acaba tirando o Dudu e aciona Zé Hugo, não, ele aciona. Não estou lembrando agora, mas ele aciona alguém da parte ofensiva, mais um atacante. E aí o Vitória vai para cima, não tudo ou nada, numa sequência de escanteios, acaba conseguindo o gol de empate. A primeira mudança dele, na verdade, ele troca o William Oliveira por Rodrigo Andrade, que dá um gás maior, né? E depois, quando ele ia colocar Zé Hugo na vaga de Alejandro, sai a expulsão, ele muda e aí tira Dudu. Zé Hugo. Exatamente. Ele bota Zé Hugo no lugar de Dudu. E aí o time vai 100% para frente. Exatamente. Ele fica só com o Rodrigo Andrade de volante, que é um volante que sai bastante, né? Então, realmente, ele lança o time ao ataque. E aí, numa sequência de escanteios, sai o gol justamente de empate, né? Perdão, o gol que sai da sequência de escanteios é o terceiro, eu acabei confundindo. O segundo gol é um gol justamente de um cruzamento de Zeca, a bola passa até Matheus Gonçalves do outro lado, e aí Matheus Gonçalves ele faz a jogada, dribla bem Gilberto, e aí coloca na cabeça de Oswaldo para fazer o segundo gol de Oswaldo no jogo, o empate, no momento que ali, assim, o torcedor do Bahia já estava com certeza assinando 2-2, porque não dava nenhum sinal do Bahia conseguir se reabilitar na partida, e o sinal me era surpreendeu, completo. veja só, me surpreendeu, a gente vai falar do Bahia, mas me surpreendeu muito, pô. E a expulsão é de uma peça que tinha entrado há pouco tempo e uma peça que tinha tudo para dar um controle daquele setor para o Bahia. Na hora que perde aquela peça, ficou completamente desestabilizado. Assim, o Bahia, se pudesse, só mesmo, termina aqui, bora terminar, porque ficou completamente fora do controle o jogo. Completamente fora do controle. Exatamente. E aí, só completando, né, falando ainda da partida, com pouco tempo depois o Vitória faz o terceiro gol, aí sim, como eu falei, uma sequência, eu acho que foram uns 4 escanteios em sequência, assim, ou 3 em sequência para o Vitória, e aí num desses, Alejandro coloca para dentro, faz o 3-2, e aí depois, basicamente, a gente não tem muito mais jogo, né, o Vitória administra o placar, tendo ainda mais depois uma vantagem de 2 jogadores, né, com a expulsão de Jean Lucas, ele controla o jogo e sai com a vitória, uma vitória completamente merecida. E aí, fazendo o balanço final aqui, a gente nem sempre o futebol ele é justo. Por exemplo, talvez o 2-1 não se fosse o placar mais justo do primeiro tempo. Talvez o empate era o mais justo pelo que a gente viu ali, um jogo mais equilibrado. Mas no final do jogo, o 3-2 ele indica muito o que foi a partida. É um resultado muito claro que premia o Vitória pela sua melhor atuação no ano, premia Léo Condé por mais uma excelente condução de jogo.
Eu não entendo como é que tem ainda torcedor do Vitória que pega no pé de Léo Condé, mas uma excelente condução de jogo, desde o momento da escalação até a estratégia adotada, as mudanças que são feitas durante a Eu partida. acho Ele que esse basicamente jogo, Arthur, eu acho que esse jogo colocou mais um tijolinho, viu, na relação, na estabilidade de Condé no Vitória, porque hoje a torcida teve uma prova de que ele é capaz de ler, de preparar e de trabalhar diante de adversários diferentes e até de centralizar fogo. Tá? O Vitória, para o que vinha jogando, porque o jogo hoje foi claro que tem uma interferência do trabalho do treinador, de uma preparação. Eu estou tratando, eu usei o termo resposta. Tá? Essa vitória do Vitória foi uma grande resposta. Porque, assim, é muito natural que se coloque os dois clubes hoje em patamares muito diferentes. Então, quando tem um jogo desse dentro de campo que você nivela, a resposta é muito forte. Mas pode seguir, Arthur. Não, é exatamente isso, Fred. Assim, estava já só fazendo o balanço final de que assim, uma excelente condução de Léo Condé, realmente uma resposta muito forte para o Vitória, para a sequência, né, da sua temporada. Embora eu acho que assim, os pontos que se fala de carências no elenco, etc., do Vitória, eles ainda são claros. Tanto é que a base que fez o Vitória vencer hoje foram os jogadores remanescentes do ano passado. A gente não viu nenhuma contratação tendo um grande destaque na partida. Os gols, por exemplo, foram marcados, só o último, né, foi marcado por Alejandro, mas enfim, não foi também uma peça tão fundamental assim, por mais que ele tenha participado também no primeiro. Mas os principais jogadores, quando a gente listou aqui, por exemplo, são 3 remanescentes. Né? Outros jogadores também que foram bem na partida são remanescentes. Do time titular do Vitória hoje, quase que a totalidade são jogadores que já estavam no ano passado. Então, é óbvio que isso deixa ainda mais clara a força do trabalho de Léo Condé, a força do elenco que venceu a Série B ano passado, mostrando que não é assim também de se dizer, ah, não, era uma Série B, agora a história é diferente. Não, o Vitória enfrentou uma equipe de Série A, uma equipe com um grande poderio e mostrou dentro de campo que tem esse potencial. Óbvio que precisa se reforçar, mas é uma vitória muito importante, como você falou, para dar resposta e tranquilidade para a sequência. O Vitória, ele vinha num cenário complicado no Campeonato Baiano, ele ganha essa tranquilidade agora, ele basicamente resolve sua classificação. É que a gente nem fala isso, mas tinha um peso matemático para o Vitória nesse jogo, né? Acorda Jequié ali chegando, outros clubes se aproximando. Se o Vitória perde hoje, era perreio, viu? Para correr desse G4, para pegar esse G4. Ele ia ter 2 jogos agora contra equipes do interior, mas com caráter de decisão, né? Que a gente sabe a pressão que pode acabar complicando uma partida mais simples, enfim. Só que mais do que matematicamente, é uma resposta em termos de atuação. Faltava o Vitória ter uma atuação desse nível em 2024. Né? Já se começava a se ter aquela expectativa de, pô, parece que perdeu o caminho, perdeu a mão do time, o que é que aconteceu? Aquilo que a gente via no passado, por que não está acontecendo? E aí nada melhor do que dar essa demonstração no seu jogo mais complicado e contra o seu maior rival. Então eu tenho certeza que hoje o torcedor do Vitória, ele além de comemorar, ele tem também um pouco mais de tranquilidade em saber que aquilo que ele viu ano passado, ele está começando a ver novamente e pode ser um caminho para o Vitória ter um ano mais tranquilo do que vinha tendo até aqui. Vamos lá. Eu, antes de passar para Cássio, eu vou dar uma geral em várias mensagens que foram colocadas aqui no chat, porque nos ajudam a jogar luz em alguns pontos, a tratar de alguns pontos, tá? Que circulam, né, essa partida que a gente viu hoje no Barradão, tá? Uma delas, comum a algumas pessoas que escreveram, eu acho que a gente tem que saber separar as coisas em relação a esse discurso fácil de que quando acontece de um time de menor poder de investimento vencer um de maior poder de investimento, é muito fácil usar dinheiro não ganha jogo, dinheiro não entra em campo, dinheiro. Veja só, é claro que dinheiro entra em campo, minha gente. Assim, a gente não pode fazer um discurso pronto, porque essa partida teve curvas dentro dela que levaram ao domínio do Vitória, a boa atuação do Vitória, a mostrar os buracos do Bahia, tá? Mas é óbvio, minha gente, é óbvio que dinheiro faz diferença e eu acho que todo mundo sabe disso bem, tá? Então é claro que
que o Bahia e que o Fortaleza são as forças principais do futebol do Nordeste em 2024. É claro que são e continuam sendo os favoritos na Copa do Nordeste. E é claro que são e continuam sendo times com a projeção de Série A superior à do Vitória. Tá? A gente não pode pegar uma partida e transformar e por conta dessa partida ignorar reforços, ignorar mercado, ignorar investimento, ignorar absolutamente tudo. Na Série A, eu acho que Adriel não seria o goleiro, não teria, acho que o Marco Felipe teria sido o goleiro. As 3 substituições. Eu acho que o Rogério Ceni errou. Isso não é defendendo o Rogério Ceni, não. Pelo contrário, criticando ele em relação ao clássico. Mas se fosse um jogo na Série A, dificilmente o goleiro teria sido Adriel. As 3 saídas que aconteceram com 15 minutos do segundo tempo naquela altura não teriam acontecido naquele momento. Everton Ribeiro teria jogado mais tempo, Caio Alexandre teria jogado mais tempo. Então, assim, as nuances do jogo, elas existem também. Então, no próprio mata-mata, porque se esse confronto tivesse ocorrendo do jeito que foi hoje, na final da Copa do Nordeste, na semifinal, mata-mata, enfim, ou do Baiano, a crítica sobre o Rogério Ceni seria triplicada, porque as escolhas dele seriam inexplicáveis. Hoje, você, entre aspas, você consegue entender poupando elenco, na Copa do Brasil, no Motoclube, ou de repente porque o jogador estava com CK alto, com caráter decisivo, sabe-se lá o quê? Isso pelo lado do Bahia. Mas o que o Bahia tem à disposição e do que jogou hoje, na alta temporada, pode dizer assim, vamos supor que a gente não está na alta temporada ainda, na alta temporada do futebol, as principais forças do Bahia provavelmente teriam jogado mais. Mas, repito, se não jogaram mais, jogar mais no sentido de tempo, né? Mais no sentido de ser melhor, não. Se não jogaram mais hoje, isso é um problema do Bahia. A gente está analisando Vitória naturalmente, mas isso que eu estou falando é mais relacionado tá vendo? Vitória ganhou, é isso, beleza, o Vitória pode ganhar, mas talvez, e poderia ganhar do time do Bahia jogando os 90 minutos, com o Marcos Felipe, com 90 minutos jogando todas as posições principais, poderia ganhar também. Mas provavelmente seria mais difícil, porque teria uma qualidade maior do outro lado. Isso é natural. Agora, se o Bahia não utilizou as suas peças dessa forma, é um problema do Bahia. O Rogério Ceni que se entenda com a torcida do Bahia, porque ele fez essas escolhas. Com a direção do Bahia, com a torcida do Bahia, aí é o Bahia analisando o trabalho como foi feito hoje. O trabalho feito hoje pelo Bahia foi um trabalho ruim. As escolhas foram ruins. Para o andamento da partida, a escolha do goleiro foi ruim, a escolha da dupla de zaga foi ruim, e a escolha do tempo de utilização dos atletas que jogaram o Bavi também foi. Então, assim, o trabalho executado pelo Bahia hoje foi um trabalho ruim. E assim, só um comentário rápido sobre essa questão do dinheiro. Se não fosse o dinheiro que permite o Bahia ter tantos jogadores acima da média... não teria os jogadores. Provavelmente o Vitória teria vencido com enorme tranquilidade hoje. Exatamente, porque foram jogadores acima da média que fizeram aqueles 2 gols sem o Bahia ter volume para aquilo. Exatamente, perfeito, porque o volume que o Bahia teve não era para isso. Se o Bahia conseguiu fazer 2 gols e ter a vantagem até metade do segundo tempo, e o Vitória, mesmo jogando melhor, não estava na frente, é por isso. Então é óbvio que o dinheiro faz diferença. Agora, ele não é definitivo, porque se fosse, nem entrava em campo. Pegava lá um campeonato imobiliário, né? Não era futebol. Aí dizia quem é que tem o maior balanço financeiro e pronto, já entregava lá o título de campeão e assim sucessivamente. Obviamente não funciona dessa forma. Isso. Outro ponto que eu vi também sendo levantado aqui no chat. A expulsão de Rezende não foi justa porque o primeiro amarelo não era para amarelo. Veja só. Isso não faz com que a expulsão não seja justa. Você não pode dar peso ao árbitro foi muito rigoroso no primeiro amarelo de Rezende. Isso aí não é uma interferência direta da arbitragem no placar do jogo, não. Se Rezende levou um amarelo, justo ou injusto, ele saiba que levou. Ele não sabia que levou? Exatamente. O comportamento dele é a partir do que acontece dentro de campo. É o que eu falo. Foi um pouco do que a gente debateu naquele Bahia 2 Sport 1. Às vezes as pessoas não aceitam a ordem dos fatores. No futebol, toda análise de um jogo ela precisa ser analisada a partir da ordem dos fatores. Ordem dos fatores. E a ordem dos fatores torna a expulsão justa, corretíssima. Se o amarelo foi questionável primeiro, ele passou. Quantos amarelos questionáveis tem dentro de um jogo?
ele passou. Agora, Rezende, acabando de entrar, dá uma entrada daquela, meu irmão, com amarelo nas costas. Uma tesoura. Aí, meu amigo, Aquele ele lance tá ali, provocando a própria expulsão. aquele lance ali, se pega um árbitro rigoroso, às vezes o cara pode dar vermelho até direto. Ele deu uma tesoura no jogador ali. Obviamente, se desse vermelho, a gente ia estar dizendo aqui, foi muito rigoroso. Mas o cara já tendo amarelo, dá uma Foi entrada muito rigoroso na daquela. segunda expulsão, por exemplo. A segunda expulsão, ali. na hora eu estava vendo o jogo, eu disse, pô, isso é para expulsão, na hora que o cara reagiu. O jogador do Bahia reagiu. Mas na hora que mostra o replay, a reação, a reação do jogador do Bahia não bate em nada com o sofrimento do jogador do Vitória. Assim, se tivesse o VAR, pronto, a falta do VAR. O VAR não teria mudado os cartões de Rezende, mas teria mudado a expulsão. A segunda expulsão teria mudado, porque o cara ia ser chamado bonitão, só mesmo. Beleza, o cara reagiu, mas no máximo amarelo isso aí. Mal tocou no cara do Vitória aí para ser vermelho direto. E aquilo já era perto, aqui já era nos acréscimos, eu acho. Ficou com -2, obviamente a reação beirou impossível ali. Mas em relação a Rezende, não. Até porque o primeiro amarelo, ele é discutível. Não é que foi errado, não, tá? Ele é discutível. E o segundo amarelo é indiscutível. O segundo amarelo é o seguinte: ninguém tá dizendo que não foi amarelo, não. O jogador simplesmente fez uma falta que era para amarelo, tendo amarelo. Ponto. E o primeiro amarelo dele é discutível, não é um amarelo, na minha opinião, não é um absurdo, não é um amarelo errado, não. Ele é discutível. Você pode achar discutível. E o segundo, para mim, é discutível. Certa rigidez, talvez, do árbitro, mas não inventou. Não inventou. E o segundo, o cara tá amarelado, o cara fez aquela falta. É para fazer o quê? O árbitro é para dizer, porra, meu irmão, tu me fudeu agora, pô. Como é que eu não vou te expulsar? Pô, claro que não, pô. Aquilo ali, ó, jovem, infelizmente, acabou o jogo para você. Isso, tá? Então, foram pontos que eu vi aqui interessantes. Tiveram alguns outros, mas são muitas mensagens. Eu acabei perdendo um outro que eu tinha agendado. Mas a gente teve um superchat, Alan. Vamos colocar o superchat na tela, por favor, tá? Francisco Ock chegou do Barradão, tá? Boa noite, meu amigo Francisco. Voltei do Barradão e o meu Vitória dominou o Bahia quase o jogo todo. Precisamos de reforços, mas foi uma vitória incontestável. Absolutamente assino embaixo de tudo que ele falou, né? Precisa de reforços. Precisa. Vitória, veja só, se o Vitória transformar essa partida numa grande ilusão. Tudo que ele falou, boa noite, tá correto, boa noite. Voltou do Barradão. Eu acredito que ele foi pro Barradão. Então, correto. E ótimo ter ido, né? Ótimo ter ido. Eu tô acreditando que ele foi. Então, ele continua correto. Aí, a partir de agora, é onde a gente entra na jogada, onde a gente pode opinar. O Bahia dominou o Bahia? Eu acho que dominou. Quase todo jogo? Quase todo jogo. O maior parte do jogo, pelo menos. Precisa de reforço? Bastante. E a vitória foi contestada, para mim foi. Então, Francisco, ao ponto. Perfeito. Tá correto aí. Carlos Júnior. Precisamos de pelo menos uns 5 ou 6 titulares para a Série A. Por hoje, valeu conjunto e disciplina tática. Dudu e Mateuzinho jogam muito. Outra mensagem do torcedor do Vitória que eu concordo integralmente. Integralmente. Tá? Integralmente. Eu acho que o Vitória vive uma transição da Série B para a Série A. Hoje, eu diria que se eu fosse fazer uma escala de um time com perfil de Série B e um time com perfil de Série A, ele ainda está mais próximo do time com perfil de Série B. Para mim, o Vitória não acelerou essa transição, mas deve acelerar mais próximo da Série A. Isso foi falado, inclusive, no começo do ano, tá? Mais superchats aí. A vitória valeu muito porque, assim, só complementando o que você falou desse superchat, eu concordo também, mostrou que há um caminho, né, para o Vitória no ano. E mostrou que ele precisa de contratações, mas que ele tem um excelente técnico capaz de conduzir esse time na Série A. Se alguém ainda tinha dúvida disso... E você acha que... tem uma coisa... Galo, Alexandre Galo. Teve uma época que Alexandre Galo foi um ótimo treinador, né? Teve um recorte ali. E Galo, ele falou um negócio uma vez, quando ele veio para o Náutico e ficou de uma temporada para outra, ele fez uma temporada muito boa no Náutico, que ele diz o seguinte: primeiro, na visão dele, define a forma que o time vai jogar.
Ele chega, conversa, assina o contrato, conversa com os diretores. Assim, que tipo de time a gente quer para a próxima temporada? Como é o time que a gente quer? É assim? É um time que seja muito veloz em casa, que jogue pelas pontas? É esse o time que a gente quer? Ou a gente quer um time marcador, porra, duro, com uma defesa sólida? Ao traçar e definir e bater o martelo no perfil do time, aí você vai para o mercado. Você primeiro monta o desenho e aí vai encaixando as peças para que aquele desenho aconteça. E Arthur, isso pode ser o caminho do Vitória. Hoje eu assisti o jogo, pensei nisso. Eu sou muito descrente, eu sou muito sincero aqui, eu sou muito descrente em relação a uma boa campanha do Vitória na Série A. Sou muito descrente. Mas hoje, assistindo a partida, eu tive esse estalo de que se o Vitória definir o padrão de jogo e se os reforços vierem sem ser de forma atabalhoada, sem ser trazendo o Luan da vida, né, que Meio não vem aleatório, né? Às vezes. um aleatório, que não vem para o encaixe pensado. Se os reforços começarem a vir, dizer assim, porra, ó, eu preciso de um cara no perfil de Oswaldo. Mas Oswaldo não aguenta a Série A toda. Oswaldo, para render na Série A, ele vai ter que jogar algumas partidas, outras vai para o banco, vai ter que ser substituído, vai ter que entrar no segundo tempo. Eu preciso de um cara muito parecido com Oswaldo, mas que seja melhor que Oswaldo. Que seja mais novo que Oswaldo. E aí você vai no mercado e traz. Se o Vitória conseguir pensar o time, pensar o mercado dessa forma, pode haver um caminho. Por quê? Porque foi essa última mensagem que a gente leu de Carlos aqui na tela, tá? Disciplina. Padrão e disciplina. O Vitória hoje foi padrão e disciplina, muito competitivo. Repetiu, como a gente falou aqui na abertura, as melhores características do Vitória da Série B. E não foram todos os jogos da Série B, não. Foram poucos que o Vitória conseguiu botar tudo de uma vez. A bola parada forte. Hoje a gente viu de novo, a bola parada ganhou o jogo. O terceiro gol é bola parada. Assim como ganhou vários pontos no Barradão ano passado. A velocidade clara hoje, o jogo aberto pelas pontas. Matheus Gonçalves, o perfil Matheus Gonçalves já é um perfil muito claro da forma com que você ataca. Agora, os ganhos, um Mateuzinho no meio, dá mais velocidade ainda. Não tem aquela quebra. Hoje o Vitória foi com maior velocidade. E o que me chamou a atenção, eu achei a marcação do Vitória muito competitiva. Muito em cima, muito forte fisicamente. Isso, para mim, chama a atenção me chamou muita atenção. Aí Jorge Henrique está dizendo assim: você mostrou que não conhece nada do Vitória. Oswaldo tem mais capacidade de jogar 90 minutos seguidos. Jorge Henrique, eu falei na Série A. Tá? Na Série A é outro padrão, pô. É outro padrão. Na Série B, não é que Oswaldo joga, não. É que outros mais velhos ainda, com mais problemas físicos, jogam. Mas na Série A, se você achar que isso aí é suficiente para a Série A, não vai ser. Não vai ser. A intensidade, a entrega, a obrigação da reposição, ela vai ser absoluta em todos os jogos. Tá? Porque do mesmo jeito que o Bahia, sem jogar muita coisa, foi lá e virou o jogo hoje, vários outros times serão capazes disso. Se você não descuida. O Oswaldo não teve fôlego na Série A em 2017. Pô. Exatamente. Na Série A em 2017, que acho que foi a última, né? Ele chegou depois no Fortaleza, depois chegou aí pro Fortaleza de novo, e não conseguiu jogar de forma titular absoluta no Fortaleza. Não desse jeito que ele está dizendo, joga, mas não desse jeito que ele está falando. Joga do jeito que eu disse. Não, mas do jeito que ele está falando, do jeito que o Jorge está dizendo. Fôlego de menino de 20 anos, ou seja, isso aí, mas não, isso não. Não joga. Até hoje que o Oswaldo foi super decisivo para o Vitória, eu falei aqui, o segundo gol do Bahia, ele não recompõe. Não pode recompõe, voltar no lance, ele perde lá na frente de Juba e ele nem aparece na câmera quando o Juba vai fazer o cruzamento, porque ele não voltou. Era final do primeiro tempo, pela idade ele já podia estar cansado. Talvez tenha sido um erro de percepção de leitura de jogada. Pode ter sido, mas pode ser um indicativo também
de que ele não é esse jogador que vai aguentar sempre. Ainda É mais só uma ver como maratona foi no contra Fortaleza, sempre que é o complicado. recorte mais recente. Ele foi horroroso no Fortaleza? Longe disso. Querido no Fortaleza. Querido da torcida do Fortaleza. Mas cada vez ele tinha menos oportunidade. Porque o Fortaleza bota Moisés de um lado, voando, bota Marinho do outro. Aí tira um, coloca Machuca, coloca. Meu irmão, é muita intensidade, pô. Muita intensidade. Muito vigor físico, tá? Isso é muito claro, pô. Assim, a gente não, é o que eu estou dizendo. O Bahia tinha uma espécie de uma capa de ilusão. Aí o Vitória ganha, veste a capa de ilusão. A gente tem que ser comedido e ir no passo a passo, tá? Mas vamos lá, que tem muito superchat e tem muitas coisas também legais aí no chat. Mas vamos embora. Mais aí na tela. Márcio Duarte. Grande abraço, Márcio. Obrigado aí pelo superchat. Dinheiro faz diferença no futebol, mas no clássico faz menos. Chupa Algumas sardinha. vezes sim. Algumas vezes sim. No clássico Outras faz vezes menos. Aí não. eu concordo. Eu concordo. Um clássico, uma final. Um E clássico. ainda mais um uma clássico, essa final. atmosfera, pô. 30 mil torcedores do Vitória. Casa do Isso. Vitória. A atmosfera, o menos vem disso também, porque na verdade o menos era mais, era a torcida do Vitória por completo no estádio. Ou seja, a atmosfera pesa também, a pressão, tudo. Essa afirmação me parece correta. Essa frase de Márcio. Concordo. Só cada um. O menos é que vai ser, cada um vai achar uma coisa, o tamanho desse menos, que a diferença que faz. Vamos lá, mais superchat. Francisco, de novo, grande abraço, Francisco. Arthur comenta tão bem o jogo do Vitória que eu pensei que ele fosse baiano. Parabéns para vocês pelo ótimo trabalho. Arthur hoje é um cidadão sem fronteiras, né, Arthur? É isso. Valeu aí para Francisco e é muito isso que você falou, Pernambucano, Fred. se divide em São Paulo, na Paraíba. Cara, nunca sabe onde Arthur tá, né? Residência é São Paulo, mas a família mora na Paraíba e de vez em quando eu tô por Campina Grande visitando. Mas agradeço aí a Francisco pelas palavras e é muito o que você falou também, Fred. Eu tenho certeza que hoje eu consigo comentar melhor o Vitória do que no primeiro jogo que eu comentei no ano passado, porque eu já vi mais jogos, eu já consigo perceber, pô, isso lembrou aquela partida lá na Série B, Lógico. esse jogador já jogou nessa função, você vai criando repertório, né? Rafael Guarda. Grande abraço, Rafael. O jogo deixa duas lições. Desculpa, o jogo deixa lições para os dois times. O Vitória pode entregar mais, pois não vem jogando bem. O Bahia precisa refletir se o elenco está desequilibrado, meio-campo bom e defesa fraca. Eu acho que é por aí. A gente vai dar uma aprofundada nisso daqui a pouquinho. Não foi a melhor defesa do Bahia que jogou. Eu acho que a escalação foi errada e as mexidas foram equivocadas. A dupla de zaga não foi a melhor dupla de zaga do Bahia. O goleiro não era o goleiro titular. Assim, eu até acho que o elenco está desequilibrado, mas o time escalado não era a força máxima do Bahia e dentro mas da a defesa máxima, é titular, viu, Cássio? A defesa, a dupla de zaga é titular. Se é melhor ou não. Eu vou sugerir. Eu vou fazer você pedir para você. Eu acho que Cuesta vai ser titular. Quando sai, tem Cuesta, contratou, por exemplo, que veja só, o torcedor do Bahia enxerga dessa forma, mas contra o Sport vai essa defesa, contra o River vai essa defesa. Rogério Ceni. Cuesta tinha sido confirmado ainda, porra. Eu sei, Cássio, veja só. Para Rogério Ceni hoje, a defesa titular essa defesa quase enterrou o Bahia, meu irmão. Sim, ele vai mudar. Mas de qualquer forma, mas o que eu estava dizendo é o seguinte: eu sei que o Rogério Ceni escalou o time. Quando tem o quadrinho da escalação do Bahia, clica lá e perceba a quantidade. Eu sempre tenho sempre esse costume. Para pegar um pouco o termômetro das torcidas, quando saem as escalações, ver assim alguns pontos para ficar, até algumas vezes você fica mais de olho, fica mais atento. E na defesa do Bahia, antes de acontecer o jogo, não é que depois que acontece o jogo, não. Antes de acontecer o jogo, havia já uma preocupação grande. Pô, porque Adriel, aí alguns falam, não, por causa do contrato, que não sei o quê, porque tem que testar, mas, pô, testa outro jogo. Mas, enfim, e a dupla de zaga, pô, essa dupla de zaga não, tal. Havia uma preocupação muito grande, então o time já estava desequilibrado ali. Então, nessa escalação, concordo com a frase, mas dentro do elenco do Bahia, pode ser que exista um desequilíbrio, mas ele é menor
do que o que essa partida mostrou. Porque o Bahia tem condição de ter um sistema defensivo melhor do que o que foi escalado. Daqui a pouco eu trago a minha visão do jogo sobre o Bahia, né? Que a gente ainda está no Vitória. Mais 2 superchats. Márcio Duarte, de novo. Time que entra em campo de salto alto no clássico, achando que vai golear o rival, leva fumo. Tá? Dizendo aí que o Bahia foi soberbo. Ele falou, nem acho que dentro de campo. Mas você nem achei que foi tanto, não. Nem acho que dentro de campo teve essa soberba, não. Eu acho que o Vitória realmente foi muito mais intenso que o Bahia. E o Bahia sentiu. Para mim, não foi soberba, não. Para mim, o Bahia sentiu o ritmo de jogo que o Vitória aplicou. E o Bahia não estava preparado, forças do Vitória, preparado para um jogo nessa intensidade. O Bahia vinha fazendo partidas assim, desfile técnico ali. E hoje o Vitória aproximou a marcação, saiu rápido, exigiu do Bahia uma entrega de intensidade que o Bahia não tinha mostrado esse ano porque não tinha sido exigido e quando foi não conseguiu mostrar. Além de outros pontos negativos que ele já vinha dando sinais. Eu queria ir agora, justamente a gente já fez uma análise do jogo, através de Superchat a gente já entrou em outras questões e a gente tem os 2 campinhos aqui para analisar. E antes deles eu só queria dar realmente uma visão mais voltada para o Bahia, né? Para o lado perdedor do clássico. E a gente vinha debatendo aqui no 45 minutos, depois da boa vitória sobre o América, inclusive eu trouxe esse tema, porque eu tinha percebido umas ondas de euforia ali em alguns jogos do Bahia, e que essas ondas elas pareciam só conectar os pontos positivos. O Bahia faz um gol, faz 2 rápido, tem muita criação, são 16 chutes na barra, são 25 chutes na barra, são 30 chutes na barra, é a bola rodando ali o tempo inteiro. Mas e as chances que o River teve para fazer até o 2-0? Os contra-ataques que o River teve, a facilidade com que o River fez o gol dele. Tá? Aquele jogo com o Sport que o Bahia criou, mas cedeu chances ao Sport também, num volume acima do normal para um jogo na Fonte Nova. Perto do que o Bahia criou, as chances do Sport foram reduzidíssimas. Mas, para o roteiro do jogo, o Bahia flertou com o empate durante muito tempo e chegou a flertar com a derrota. Existia algo mais ali? Ou eram jogos que o Bahia tinha tanto domínio, que podia se dar ao luxo, entre aspas, de ter uma desatenção atrás, de não marcar com intensidade. E a gente tinha interrogações que precisavam ser feitas e a gente vinha percebendo alguma resistência dos torcedores do Bahia, ou naturalmente de parte dos torcedores do Bahia, sobre isso. Inclusive, eu cheguei a ver algumas tuitadas, eu realmente não consegui parar essa semana para. Não foi uma semana muito ativa minha no Twitter, mas eu vi alguns torcedores do Bahia, uma torcedora do Bahia reclamando, dizendo que o cara no 45 minutos está sempre procurando problema. Veja só, parte da nossa função aqui é procurar problema. Porque nossa função aqui não é aplaudir. Rapaz, viu lá o 3-0 do Bahia hoje? Vamos fazer aqui 1 minuto de aplauso. Não criar, mas procurar, assim, achar uma coisa. Criar Isso. Criar é errado, mas procurar e achar vai do jogo, pô. A gente tem que ter esse discernimento. Dizer, mas será que tem algum problema aqui? Às vezes não tem. Às vezes bate e volta. Tá? Às vezes não tem. E aí, para mim, hoje, o Vitória deu uma exibição, impôs uma intensidade de jogo que claramente o Bahia não está preparado para enfrentar. Pode se desenvolver até a partir daí. Ou pode ser que dentro do projeto de Ceni, da programação de Ceni, ainda não seja a hora. Porque, de fato, por exemplo, as substituições não foram substituições pensando em ganhar o jogo.
foram substituições, o próprio Ceni disse isso na coletiva, que estavam pré-programadas. Minutagem. Isso estava sendo decidido antes da partida. Ou seja, Ceni, pelo menos na coletiva, isso é a versão da coletiva, mas eu acredito, ele sinaliza de que mais importante do que vencer seria seguir o cronograma e não atropelar o que está planejado para não ter problemas físicos e de desempenho depois. Mas seja como for, com os titulares, com o time que entrou, o que a gente viu foram buracos graves no time do Bahia. Existe um buraco no meio de campo. Caio Alexandre e Jean Lucas são excepcionais volantes. Mas eles estão mais conectados hoje ao quarteto ofensivo do que ao quarteto defensivo. A gente pode dividir o Bahia hoje em 3 partes. Tirando o goleiro, obviamente. Quarteto defensivo, que são os 2 zagueiros e os laterais. Quarteto ofensivo. Muitas vezes aquele que vinha jogando sem o centroavante. Cauli, Everton Ribeiro, Biel e Tassiano. Hoje foi com o centroavante, hoje foi com o Everaldo. E os 2 volantes. Caio Alexandre e Jean Lucas estão muito mais conectados em 2024 ao quarteto ofensivo do que ao sistema de marcação. Eles estão aparecendo na frente o tempo todo, chegando, chutando a gol, dando assistência, procurando. Por quê? Porque a demanda do Bahia em 2024 foi uma demanda que volante tem que jogar o tempo todo, porque não teve adversário para dar, para exigir mais de recomposição, para exigir mais de marcação forte. O Vitória foi o que melhor distribuiu essa intensidade, o que mais pediu variações do Bahia. E além do buraco no meio de campo, o jogo de hoje expôs problemas de marcação grave de recomposição de Juba e Gilberto. Porque Rosvaldo e, sobretudo, Matheus Gonçalves, e Yuri Castilho nem tanto, mas Matheus Gonçalves no segundo tempo, reinaram. Zeca, bem demais. Tá? Chegando bem. A prevalência dos laterais do Vitória foi grande. Dos pontas do Vitória foi grande. Aí você tem volantes que ainda não demonstraram a face defensiva deles, mas que vão precisar demonstrar. Laterais com buracos, e aí a dupla de zaga, que foi o tema que a gente estava debatendo aqui agora, uma dupla de zaga que, para mim, a minha melhor definição é com reação lenta, reação atrasada, retardada. As coisas acontecem, parece que a defesa só age sempre depois. A bola é cruzada é depois. Tudo que a defesa do Bahia faz é depois. Tá? Então, para mim, isso abriu todas as portas para o Vitória se impor, para o Vitória chegar, para o Vitória dominar, para o Vitória ser mais efetivo no jogo. E a virada, eu repito o que Arthur falou no comentário dele, e a virada do Bahia no primeiro tempo foi toda definida por algo chamado qualidade individual. A bola rodando muito fácil, de pé em pé. Tá? Everaldo é um cara que só o torcedor do Bahia que acompanha o Bahia ali tem essa carga crítica mais aguda, mais acentuada, porque quem está de fora não consegue ter a raiva de quando ele erra e ver Everaldo fazendo gol, ver Everaldo mostrando conexão e boa visão de jogada, como foi nessa bola. Tassiano está jogando muito bem. Tá? E o segundo gol do Bahia também, a bela bola, Tassiano com muita calma, pega a jogada, gira, encontra a Juba, Juba faz o que ele tem de melhor, que é a pegada na bola dele, cruza, Everton Ribeiro perfeito. Tá? Só Cauli que vem realmente bem abaixo. Então, para mim, essa foi a leitura desse Bahia. Tá? E acho que vai demorar um pouquinho para ter outro. Eu acho que a tendência é que o Bahia pegue o Moto, meta 4-0, no outro jogo do Baiano, coloque 4-0. E aí
Mas já vai ter esse Bavi de novo, pô. Esse negócio aqui, esse Bavi vai acontecer já. Rodada, né? E isso já. Não tem a tabela ainda, a tabela só tá até a 5ª rodada, mas daqui a pouco. Tipo, vai ter a Copa do Brasil. E um jogo chato pro CRB, nessa quarta que vem a outra. Um jogo chato. Não, os 2 jogos são chatos. O Moto Clube é um jogo acessível, mas é chato porque tem um risco ali, né? Assim, mas aí é muito abaixo o nível. É muito abaixo, muito. Mas é chato justamente até por isso, porque é um jogo que não permite que você erre. Erre no sentido de dizer, meu irmão, se você falhar nesse jogo, não tem desculpa, você gera uma crise. É um jogo onde você não tem outro resultado que não seja a classificação. Você é obrigado a fazer o óbvio. E nem sempre acontece. Como o próprio Bahia não aconteceu, né? O Bahia não aconteceu, o Sport sabe muito bem, 4 anos seguidos apanhando, o Bahia caiu para o River, enfim, acontece. Mas acho improvável que aconteça dessa vez, mas de qualquer forma, não vai jogar sério? Claro que vai jogar sério. Então, jogar essa quarta-feira dessa forma, e agora, e sobretudo que o Bahia tendo esse investimento, o torcedor do Bahia olha a Copa do Brasil, já olhava antes, naturalmente, mas olha agora e diz, é uma oportunidade da tão desejada terceira estrela dourada. Assim, sei lá quando é que o Bahia vai conquistar essa terceira estrela dourada, mas a Copa do Brasil sempre será uma oportunidade mais fácil do que o Campeonato Brasileiro. Então, o Bahia vai começar desse ano, começa na primeira fase, começa nesse jogo, ele tem sua importância. E o jogo com o CRB é um jogo duro. Sobretudo, porque já seria duro se o CRB tivesse mais ou menos, que já seria chato. Mas com o CRB nessa fase que está, ele é um jogo encardido. O CRB que ganhou do Fortaleza. Eu acho que assim, Fred, falando sobre o Bahia, até naquele ponto que você estava falando com o Cássio, eu vejo que a dupla titular para o torcedor do Bahia é Gabriel Xavier e Cuesta. Para Rogério Ceni, eu acho que Gabriel Xavier não é titular. Gabriel Xavier está no Bahia desde o ano passado. Desde o ano passado o torcedor pede e Rogério Ceni não aciona. Então eu acho difícil que na cabeça de Rogério Ceni Gabriel Xavier seja titular. Cuesta eu acho que pode ganhar essa posição. Cuesta chegou há pouco, né? Então talvez tenha aquela questão de, né, chegou há pouco tempo, está se adaptando, e eu acho que talvez na cabeça de Ceni, pensando na Série a dupla ideal dele envolva Cuesta. Gabriel Xavier eu acho mais difícil. Mas eu acho que o problema defensivo do Bahia não é só de peças. Eu acho que vai muito da forma que a equipe vem jogando. Total. A forma que o Bahia joga com as linhas tão altas como ele coloca, se você pega uma equipe que troca 3 passes com velocidade, que nem o Vitória fez em boa parte ali do segundo tempo, ele quebra a primeira linha, quando vai para frente já está em superioridade numérica, basicamente, contra a defesa do Bahia. Então é difícil você conseguir se defender bem dessa forma. Chega uma hora que realmente você não vai conseguir recompor rápido, porque não dá tempo, porque o adversário trocou passe rápido e ganhou de você. Tem até um lance é um lance que tem no final esse lance termina com a cabeçada de Alejandro, não tão perigosa assim, é uma cabeçada meio a meia altura e ela vai para fora. Mas é um lance que o Vitória está no campo defensivo, aí tem uma falta em cima de Dudu, ele cobra rápido. Quando ele cobra a falta, ele dá um passo para Mateuzinho, 6 jogadores do Bahia já ficam atrás da bola. Então, só numa cobrança de falta rápida, que é basicamente um passe, né, que ele deu, porque não é aquela cobrança de bola parada que para o time e tudo mais, ele ficou com apenas 4 marcadores do Bahia na frente dele. Então, para você ver como muitas vezes o Bahia está desguarnecido por causa da forma que ele joga. Como eu falei, aquele lance de Oswaldo no primeiro tempo que ele perde o gol, é uma bola parada que o Bahia vai com os 10 jogadores para o ataque no cruzamento. Os 3 jogadores que estão mais recuados, eles estão na frente da área. Assim, será que faz sentido o Bahia jogar assim na Série A, por exemplo? E vai enfrentar um Palmeiras fora de casa, o Bahia vai para o cruzamento, vai ter 10 jogadores dentro da área, 3 jogadores na frente da área. Eu entendo que o Bahia vinha atuando dessa forma, porque os adversários que ele vem enfrentando são adversários que realmente o Bahia vai se impor completamente. Né? Que o Bahia vai pressionar do início ao fim. Mas o Vitória no Barradão já era um primeiro teste de adversários de maior nível que o Bahia vai enfrentar. E o Bahia, ele não mudou a forma de jogar. O Bahia quis jogar como se o Vitória fosse o Jequié, como se ele fosse o Jacobina. E aí ele percebeu que não é bem assim, que cobrou-se o preço por essas decisões. Né? Então eu acho que cabe também uma revisão da forma que o Bahia vai se organizar nas partidas. Eu acredito que o Rogério Ceni já tinha isso na cabeça dele, obviamente. Não imagino o exemplo que eu falei, queria jogar assim contra o Palmeiras. Mas eu acho talvez que já vale revisar para adversários, não só o Palmeiras fora de casa. O Vitória no Barradão já é um adversário que não dá para o Bahia jogar assim. A gente já O viu CRB outro. e Maceió.
Talvez também já seja um adversário que você não pode estar tão aberto, né? Tem que revisar isso. Não dá para também se jogar totalmente ao ataque. Futebol é isso. Você abre mão de uma coisa para ter outra. Faz parte. Agora ele tem que saber pesar onde é que dá para correr o risco e onde é que não dá. Hoje eu acho que o Bahia sentiu o preço dessas decisões. É isso. Alan, a gente já tem o nosso campinho de análises individuais aí na tela para a gente trazer, tá? Voltamos ao Vitória para as análises individuais. E não sei se eu estou na mesma casa de vocês em relação ao melhor em campo. Quer dizer, talvez por obrigação, pela lógica do enredo, dos gols, não tem como não ser Oswaldo. Então, assim, melhor em campo tem que ser Oswaldo. O cara fez 2 gols, né? É impossível não colocá-lo como melhor em campo. Acho que é unânime aí, né, Arthur e Cássio? Sim. Sim. Eu tenho essa dúvida também, Fred. Assim, o pódio para mim na ele é muito participação claro. do jogo toda não, mas o fator decisivo pesou muito. É o personagem, mas tem jogadores, né? É o personagem. sem dúvida. O cara foi lá e faz. Mas na participação do jogo teve jogadores de maior participação coletiva durante os 90 minutos. Mas como o papel de Oswaldo na frente de decidir, ele decidiu. Para mim, teve 3 chances, converteu 2. E aí tem o seguinte também: qualidade de futebol apresentado, para mim, o melhor foi Dudu. Jogou pra bola mim demais. foi o melhor. Jogou ele demais agora. Arrumava uns passes assim que você não totalmente, porra. Tem hora que eu olhava assim, eu disse, meu amigo, esse cara tá jogando, tá vendo, tá enxergando diferente de todo mundo. Jogou. Ele tá no meu pódio. Ele tá no meu pódio, mas eu achei que Matheus, mas enfim, já perdi a votação aqui, mas só deixando o meu voto aqui, eu gostei de Matheus, gostei muito da participação do Matheus Gonçalves. Muito, assim, quando ele entrou, o Vitória aniquilou a ponta esquerda. Assim, simplesmente ganhou. Basicamente, de repente, rever o jogo depois, mas a impressão que eu tive assim, é que ganhou basicamente todas as jogadas depois que ele entrou. Tudo evoluiu. Tudo evoluiu. Os 3 são o meu pódio. Eu colocaria Matheus Gonçalves com o bronze. Eu fico na dúvida do Dudu e Matheus Gonçalves, mas eu acho que tá bem representado assim. Tem um pontinho só que pesa. Não, eu não faço questão da interação. Tanto que vocês votaram, eu já pensei aqui deixar registrado. Eu já aceitei que foi Dudu. Só, mas no meu pódio ficaria Oswaldo, Dudu e Matheus Gonçalves. Tem só um ponto relacionado a Dudu que pesa mais para ele não ser o melhor do jogo como um todo. Porque assim, eu acho que Dudu jogou mais do que o Oswaldo, mas o Oswaldo fez o 2 gols. Só que tem outro ponto também. Dudu é substituído na substituição que joga o Vitória para frente e que faz com que o Vitória empate e vire. Dudu não está em campo. Mas aí por isso que a gente não é resultadista. A gente já falou aqui, quase 2 horas, a gente já disse aqui, que o Vitória ele foi bem o jogo quase todo. Então, assim, o Vitória não melhora na hora que ele faz os gols. Quando ele faz os gols, ele vence a partida. É um tanto óbvio, mas é diferente. O Vitória já era melhor. O Vitória já era melhor antes da expulsão de Rezende. O Vitória já era melhor quando perdia o jogo por 2-1. O Vitória era melhor no segundo tempo. Primeiro tempo, equilibrado, o Vitória levemente melhor. No segundo tempo, o Vitória foi melhor, independentemente do placar. O Vitória dominou o jogo. E Dudu fez parte desse domínio. Então, assim, independentemente da virada ter acontecido dessa forma, mas... Vocês viram aí que eu coloquei aquela bolinha verde mais vivo, que é para quem jogou muito bem em Matheus Gonçalves e em Mateuzinho. O último ponto de Dudu, Fred, desculpa, é que a mudança dele foi quase, não vou dizer que pesado por isso, mas tem um quase, foi Condé atendendo a torcida. Que a torcida tinha pedido Zé Hugo na substituição anterior, ele não mudou, ele botou volante por volante. Aí, na segunda, ele atendeu Zé. Mas não era Dudu, né? O que eu falei, não ia ser Dudu. A placa já estava levantada. Que entrou, independentemente, mas a figura que entrou foi o jogador. A placa estava levantada. A placa estava levantada para Alejandro sair. Eu acho que pesou também o Dudu tá amarelado. E também exatamente, foi a expulsão.
a expulsão de Rezende, ele fez assim, ó, tira Dudu, tá? E aí também jogou o time muito para cima, né? Mas vocês concordam que Mateuzinho também merece essa jogou muito bem, né? Quem, Fred? Eu acho que ele tá Mateuzinho. Que ele tá um degrauzinho abaixo dos outros três. Muito bem também. Participou Pode do um verde gol. musgo. Não sei se sou eu que estou oscilando. Não sei se sou eu que estou oscilando, se é Arthur. Eu acho que os três estão, talvez. É porque o Fred colocou verde e Mateuzinho. Era em Matheus Gonçalves. Eu acho que tu errou ali. Não, eu botei nos dois. Eu botei os dois. Os dois estão com verde. Quando tem a coroa, não tem um verde lá, não. A coroa é uma categoria mais. Quando a coroa é acima, Ah, ok. Mas eu ia dizer que Mateuzinho é um verde musgo. Tu acha? Porque você jogou... Não, mas eu acho que. Sabe quem pra mim foi verde? Então, Matheus Gonçalves tem que ser a coroa de bronze, pô. Não é o pódio? Pode ser a coroa de bronze. É porque eu estou dizendo justamente, porque se a gente está dizendo que o cara é verde e o cara está no pódio, como é que o outro está no mesmo nível? É isso que eu estou querendo dizer. Mas é o que eu acho que foi mais ou menos o mesmo nível, tá? É porque Matheus Gonçalves foi importante ali, não. Mas Mateuzinho muito bem também. Agora eu concordo, Alejandro para mim jogou bem, Zeca jogou bem. Isso. Zeca e Alejandro colocaria o verde claro. Na verdade é mais fácil dizer quem não foi tão bem. Para mim não foi bem Muriel. E Wagner Leonardo. Para mim também ficou devendo. Acho que os dois lances ali do gol terem a presença dele. Isso, depois ele se recupera, ele faz um segundo tempo bom, seguro. Mas ainda faz um amarelo, ainda comete um amarelo. E no caso de Muriel, é a mesma coisa que a gente tinha dito de Adriel. Tipo, não é o goleiro titular do Vitória também, tá? O goleiro titular do Vitória, assim como o Bahia escolheu, no caso do Bahia, o Bahia escolheu, o Vitória não foi, mas o Vitória também tem um goleiro melhor que não jogou hoje. Lucas Arcanjo. Tu achou falha de Muriel o primeiro gol, Fred? Não, acho muito injusto. Falha demais. Cara, ele tá sendo bom de bola demais. Um pouquinho errado. Mas era um lance muito difícil de defender de todo jeito. Se ele soubesse que a bola ali dava para pegar, mas... O passe de Everaldo foi bom. Mas o Everaldo não fazendo gol, mas um bom exatamente, mas é melhor. O passe dele foi excelente. Foi dura, forte. Aí o cara, exatamente, o cara fica com ângulo. O jogador é bom. O cara tá com ângulo favorável, cara a cara. Assim, por isso que eu nem acho, inclusive, que lá do outro lado, o lance de Adriel com o Osvaldo, é porque o lance foi em cima do goleiro rasteiro, né? E passa essa situação. Mas eu acho que eu não boto muita falha de Muriel, não. Era um lance bem difícil ele de evitar. Mas eu acho que foi insegura a participação como um todo. Sim. Isso eu concordo. Lembraram aqui, tá? M. Clovin, de uma bola muito importante de Wagner, né? Jogo 2-1, o Bahia faz uma jogada trabalhada, sobra para Gilberto. Gilberto dá um chute seco, forte, e Wagner dá um carrinho. É um ponto positivo de Wagner no jogo mesmo ali. Tá? Por isso que eu poderia ter sido 3-1 e adiós vitória, né? Por isso que eu disse, no segundo tempo ele evoluiu. Mas eu acho que ainda fica negativo no contexto geral, por causa, querendo ou não, ele falhou nos 2 gols do Bahia, né? Eu acho que o geral do Vitória é esse daí, né? Aí Edson Jesus fala, ninguém viu o Mateuzinho comer a bola para mim o melhor em campo. Eu citei aqui, para mim eu tenho até dúvida, eu nem tô com o Arthur e Cássio nesse terceiro lugar de Matheus Gonçalves, não. Para mim o terceiro lugar foi Mateuzinho. É porque Matheus é o tipo de disputa. É só se o cara quiser impor à vontade, ponto final. Beleza, muda. Mas assim, tá todo mundo muito próximo, pô. Exatamente. Matheus Gonçalves, Mateuzinho. É porque Matheus Gonçalves, para mim, ele muda o jogo. O Vitória ganha uma jogada que ele não tinha, que era com o Castilho. Ele nunca criava ali. O que destoaria seria o seguinte. O cara fala assim, não, Mateuzinho foi laranja. Aí o cara tá vendo realmente uma partida diferente. Mas ele tá dizendo se Mateuzinho foi melhor do que Matheus Gonçalves. Estão aqui, você tá vendo só se o cara tá um degrauzinho a mais. É a mesma visão de jogo, pô. Seria, a gente estaria todo mundo discordando, inclusive quem fez esse comentário, quem foi? Foi Edson de Jesus. Edson de Jesus. Inclusive ele, se a gente tivesse dizendo, por Mateuzinho, meu irmão, só foi melhor do que Wagner Leonardo. Aí realmente estaria
muito diferente. Mas a gente colocou ele em cima, ele está com o verde máximo. Dessa paleta que Fred fez, para ser acima disso, só se o cara tomar uma coroa. E às vezes o cara ganha coroa sendo abaixo disso. Às vezes o cara ganha coroa sendo só... Foi bem e ganhou a coroa. Sim. Mas vamos lá, tá? Eu acho que o Vitória foi isso aí, né? Já tá bem analisado. A gente já tinha falado bastante. Arthur falou no começo do programa, é muito verdade, é que foi a melhor partida do Vitória na temporada. Não tinha partidas irregulares no Campeonato Baiano, a própria Copa do Nordeste, do jeito que tinha começado, com a Alto, com a Juazeirense, e esse jogo destoou muito do Vitória, que nessas duas próximas quarta-feiras, uma deve parar, porque não tem a Copa do Brasil. Quarta-feira é o Timba, viu? Quarta-feira é Atos que vai encarar essa. Ele joga essa e a outra folga, porque o Vitória está na terceira fase, o Vitória está no futuro já, o Vitória está na terceira, como campeão da Série B, ganhou a vaga. E até esse jogo com o Náutico foi revigorado, porque esse jogo poderia ser um jogo de muita pressão, porque a tabela, na verdade, a tabela pressiona o Vitória para esse jogo contra o Náutico. Só que poderia ser a pressão da tabela, vai em peso. Então, poderia ser a pressão da tabela e a pressão da atmosfera do jogo. Na verdade, vai ser o contrário. O Vitória estará pressionado pela tabela, mas estará completamente abraçado pela atmosfera do jogo. Inclusive, a atmosfera do jogo hoje foram 30.793 torcedores, todos do Vitória. E se tinha alguém do Bahia que estava infiltrado, todo mundo aí era Vitória. E a renda foi de R$922 mil. Ou seja, por um pouquinho, esse jogo não entrou numa bilheteria milionária. E o Vitória, pelo menos no blog, eu acho que a única vez que o Vitória teve uma renda milionária no Barradão foi a final da Copa do Brasil em 2010 contra o Santos. As outras vezes que o Vitória teve foi jogando na Fonte Nova. A vitória do Vitória hoje foi ruim para o Timba. Vitória Agora vai para o jogo com outro ânimo, né? Aqui no chat, a turma jogou um pouquinho mais de culpa, tá? A turma não tá tão benevolente como o Muriel no gol, não. Mas eu acho que a galera tá pesando um pouquinho. Eu acho que foi muito difícil, frente a frente. Muitos elementos ali. Acostumada com Arcanjo. Mas muitos elementos de dificuldade ali naquele gol, tá? E pro Bahia, Igor Santos já jogou a seguinte na mesa aqui, tá? Pode botar todo mundo vermelho aí. E escreve o nome de Rogério Ceni e bota também. Depois, então, do Bahia na tela verde, agora é a Bahia tela vermelha. A gente não coloca nunca a análise do treinador. A gente sempre faz, a gente ressalva, a gente... Lá no começo do podcast, no começo mesmo, lá em 2014, 2015, de vez em quando, o pior foi o técnico. A gente insiste, mas a gente não é. O pior é em campo, é o que está jogando. Se tivesse o técnico, o Rogério Ceni teria sido hoje um dos piores do Bahia. Só para deixar só a nota de observação. Isso é o que o Bahia hoje? É o Bahia. Não era todo verde de Pedro? Todo vermelho. Todo verde quarta-feira, agora... o Bahia hoje. O Bahia foi todo verde da outra vez, não foi? Pronto, até para ser justo. Pedro começou da verde, eu me arretei e meti logo o verde todo. E agora, Igor Santos já mandou aqui, tá tudo vermelho, é tudo vermelho. Mas quer analisar na Vera ou vai deixar assim mesmo? Não, vou analisar na Vera. Então, vamos lá. A gente, só deixando a observação, a gente não faz essas bolinhas, não faz essas coisas com os treinadores, mas caso existisse, Rogério Ceni seria hoje. Podemos passar a fazer, é só botar depois daqui, eu boto. Mas só para não quebrar a lógica, hoje ele estaria com essa bolinha vermelha. Mas vamos lá. Começa aí. Tem muita bolinha vermelha aí para colocar. Vamos colocar as bolinhas vermelhas de verdade, tá? Não quer fazer o contrário. Salvar primeiro, que salvar é mais difícil. Veja, para mim, eu só salvo. Veja só, salvar para verde vai ser difícil. Mas... E amarelo para musgo no máximo. Para musgo, Tassiano e Everaldo para mim. Mas, sobretudo, Tassiano. Para mim, Tassiano foi o melhor do Bahia. Everaldo sem dar um chute na barra, né? É foda, é amarelo. Pô. Eu acho que é musgo para Tassiano. O único mesmo. É musgo. Tassiano ainda tem um fato que, assim, a saída dele é o que faz o Vitória dominar. Ele dá uma questionadazinha, né? Você viu que ele deu uma questionadazinha na saída, né? Isso. Mas Everaldo não coloca esse verde musgo porque é o centroavante e assim, deu uma ótima assistência, mas assim, não teve um chute, pô. Basicamente não teve um chute. Aí eu considero que Everaldo foi regular. Everton Ribeiro também. E Everton Ribeiro também. Concordo aqui.
O outro que eu levo o debate para o regular é uma bola. Mas ele foi um dos problemas defensivos, que é Juba. Belíssima bola do gol, mas problemas defensivos. Eu não acho que ele ficou devendo, não. Acho que ele fica regular. Eu acho que ele fica regular porque ele era para estar mais avançado, né? A gente fala um bocado aí. Esse escudo do Bahia de Juba, ele era para estar ali, meu amigo, mais perto ali do meio campo. Mas beleza, joga ali. Essa linha defensiva dele não é muito boa. Agora, lá na frente, ele faz o papel dele muito bem. E hoje o cruzamento dele foi cruzamento de Série A. Bateu uma falta na trave. Bateu, cruzou bem. Não, o papel ofensivo dele foi bom. Eu acho que ele. Agora sim, ele, assim como o Gilberto. Cadê a caveira? Tu tirou a caveira, foi? Tirou todas as negativas. Foi censurado. Disseram que hoje em dia é muito pesado ficar colocando essas coisas. É só bola vermelha agora. Então que nem o chapéuzinho de bobo da corte tem mais. Não, ele é pesado mesmo. Mas eu só quero deixar registrado. A caveira é leve, né? O cara tá morto. Aí o bobo da corte é pesado e a caveira. O Rezende é vermelho hoje porque não tem outra opção. Rezende tem que... Quando o cara é muito ruim, quando o cara foi muito... É isso aqui, ó, Cássio. É isso aqui, ó. O caso de Rezende de hoje é assim, ó. E foi pensado que ele é um bom jogador, mas a partir do cara, tipo, 15 cara entrou. O nome do cara vai pro vermelho. 15 foi expulso? Como é que é? Fica assim, ó. É pior do que a bolinha. É o nome, é o cara. É o nome. O cara vira... O cara vira um mutante, um X-Men. Assim, transformou. Rezende sentiu a falta de ritmo. Parecia estar pesado no jogo. Mas não é aquele jogador que estraga time, não. Que nenhum torcedor gosta, não. Esse é o contrário. Esse é um jogador que teve uma tarde infeliz. Esse é um cara que eu acho que... Esse é um cara... Eu acho que hoje ele sentiu muito também a falta de ritmo. Isso, porque tem jogador que caga o jogo toda vez. Não é o caso desse. Agora, o cara realmente é feliz hoje. Perfeito, Cássio. Rezende foi ali. 20 minutos, 2 amarelos expulsos. Agora, eu vou colocando aqui, vocês podem tirar. Para mim, muito mal, Gilberto. Muito mal. Principalmente o lado esquerdo do Adriel. Lado esquerdo do Vitória foi muito bom. Adriel. E eu vou dizer mais um também, que não tá ajudando em nada, viu? Os dois zagueiros, porra. Os dois zagueiros são vermelhos, pô. São vermelhos. Eu ainda vou botar mais um. Cauli, meu velho. Não faz nada em campo, porra. Do quarteto mágico do Bahia, que todo mundo jogou, foi o pior. Adriel, vocês não acham que com as duas defesas boas que ele teve ali, não dava para ser o laranjinha, não? Ou fica vermelho mesmo? É porque o terceiro gol tambem achei que tem... Eu acho que ele farma no primeiro. A de Alejandro, em cima dele, baixo, e o segundo ele toca na bola. É um lance difícil, mas querendo ou não... Tipo... Perceba que tanto o Adriel quanto o Muriel estavam ganhando oportunidade. Pô, que é oportunidade de jogar o Bavi. No caso, outro, por causa de lesão. Mas, cara, será que alguém acha que Adriel aproveitou a oportunidade? Não. Ele não aproveitou a oportunidade. Cássio, umas semanas atrás aqui, eu acho que foi um programa que eu estava com o Minhoca e Fábio. Aí Fábio perguntou se essa titularidade de Adriel no Baiano... eu acho que Fábio perguntou justamente se ele ia jogar o Bavi. Eu acho que foi isso. E aí, se ele era visto como titular, ou se tinha disputa, e eu disse assim, que para mim, na minha cabeça, não há muita disputa. O titular é Max Felipe. Eu acho que depois de hoje, aí acabou mesmo essa disputa, né? Todo mundo entendeu que o titular... Surpreendeu, pô. Na verdade, surpreendeu a escolha hoje. Mas Ceni disse na coletiva que vai manter Adriel no Baiano, tá? Que vai até o final com ele. Não, é por isso que ele jogou hoje, porque talvez que tá. Se esse jogo, do jeito que foi hoje, 30.793 torcedores do Vitória, a mesma escalação, tudinho, mas se fosse pela Copa do Nordeste, o goleiro talvez tivesse sido Marcos Felipe. Adriel, ele jogou fora a chance de ser titular, pensando na Série A. E ser mais utilizado atualmente e ter mais confiança com um treinador que é um ex-goleiro de primeira, né? Ou seja, já tem isso. E aí a gente fecha com Jean Lucas e Alexandre e ficaram devendo. O laranja não é tanto pro vermelho, mas também é laranja. Concordo. O cara tá muito honesto. Tomara que a torcida do Bahia, alguma parte que fez perde no pé, acho que, veja, analisou com a seriedade. O jogo foi exatamente isso aí. Acho que isso. E os reservas que entraram, tirando Rezende, nenhum tem o que acrescentar, não. Muitos aí tiveram
Igor tá dizendo que ele é bonzinho. É porque o cara, quando tá puto, que ele quer vermelho em todo mundo. Mas perceba que... Olha, Igor, veja a quantidade de cores que tem a paleta. Se o cara tá no amarelo ali, para passar no Carneiro Leão já tá difícil. Se fosse nota. No Carneiro Leão já tava difícil. O amarelo ali é do meio para cá, pô. Então, assim, o time do Bahia tem um verde, é verde musgo. Tipo, é aquele 6,5 que o professor gosta do cara, botou mais 1.000 pontos, o cara arredondou para cima, virou 7, nota azul. Mas, meu irmão, o time tirando um verde musgo, o time é amarelo, laranja e vermelho. E outro tem um cara que tá pintado de vermelho, pô. Tinta coral, uma equine, caiu a lata de equine do cara de vermelho, pô. Tá o homem aqui, ó. Aumentar até um pouquinho. Pronto. Mas, reforçando para pegar só os recortes na mão da fuleiragem, esse eu gosto desse jogador. Mas hoje foi muito feliz. E aqui, cara, aqui, ó. Aliás, gosta desse jogador. Sabe? Fred, até para dar um exemplo. Vai, é foda de sangue. A gente não fica transbordando vermelho. Transbordando vermelho. O Sport tá pensando em primeiro volante, né? Que fala assim, meu irmão, se Bahia só pega a resenha, Bahia puto. Ficou puto com o Bavi, fala, ó, Sport, pega esse cara aí, aproveita. Ajudava pra caralho. Tava feito, porra. Era a melhor coisa que ia acontecer, era o senhor do Bahia ficar puto hoje, ó, os caras, tira esse resenha aí, deixa o cara jogar 6 meses do Sport para esfriar a cabeça, pronto, pode mandar. Já tava resolvido o problema no Recife.